Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos de volta, né? Dadas as circunstâncias, mais uma vez fazendo essa breve escola bíblica aqui da nossa residência, da nossa casa. E é o meio que o Senhor nos concedeu para que nós não paremos a sua obra, para que nós não paremos nem deixemos de fazer os nossos afazeres para a obra do Senhor nosso Deus. Dando prosseguimento ao livro de 1 Coríntios, já começamos há um bom tempo, versículo a versículo, e hoje estamos em 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 20 ao versículo de número 28, 20 ou 28. E a palavra que o Senhor nos traz nessa noite é 1 Coríntios 1 Coríntios 15, 20 a 28. Diz assim a palavra do Senhor na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 20 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é exatamente ela, é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Deus, ou melhor, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, amada igreja, nós temos visto e ouvido falar de mortes. Mortes e mais mortes, e mais mortes, e mais mortes. Se ligamos a TV pela manhã, fala-se morte promovida pelo Covid-19. Se ligamos o rádio, fala de morte promovido pelo coronavírus. Se ligamos nos jornais, nos telejornais da noite, também é a mesma coisa. O mesmo assunto é morte, morte, morte. Famílias em dores, angustiadas, famílias sofrendo, famílias se derramando em lágrimas. Meu amado, minha amada, e para onde vão esses mortos? Esses milhares de mortos? No Brasil e no mundo afora. Não pense você que é só no Brasil, viu? É em todo o mundo, é em todo o planeta. Porque isso é um pré-julgamento da parte de Deus. Esteja ciente disso. Meu amado, e o que diz o mundo? Nós sabemos. O mundo diz: morreu, acabou. Voltou ao pó, acabou. Não tem mais nada que fazer. Não existe mais nada. Será assim? Será que realmente é assim? Porque se morreu e acabou, então não adianta ser crente. Não adianta ser evangélico. Não adianta ser protestante. Porque nós pregamos e vivemos buscando a salvação, buscando uma nova vida em Cristo Jesus. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Não há condenação para aqueles que estão agora em Cristo Jesus. Meu amado, veja o que diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Cristo, as primícias do que dorme, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Meu amado e minha amada, primícias
a primeira parte da colheita, a qual Israel entregava como sacrifício de gratidão a Deus por toda a colheita que ainda estava por vir. Cristo, a primícia, as primícias dos que dormem, as primícias de milhares, de muitos que morreram em Cristo e ressuscitarão. Ele, Cristo, foi o primeiro. Se você crê, você pode dizer amém? Porque se você crê, é sinal de que você acredita. E se você acredita, porque você também vai ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Repito o que disse no sábado próximo passado. Se a nossa esperança em Cristo está apenas nas coisas desta terra e nas coisas desta era, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então não adianta ser crente. Então não adianta crer. Se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou, porque Ele é a primícia. Ele é o primeiro. Ele foi o primeiro, sempre será o primeiro. Meu amado, no versículo de número 21, diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte veio por um homem. Que homem? Adão. Não estamos falando da morte física necessariamente, mas da morte espiritual. A morte que entrou, que veio através do pecado, que através de Adão contaminou a mim, a você, se estendeu por toda a humanidade. Meu amado, minha amada, a morte veio ao mundo por um homem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E sabe por quem veio a ressurreição dos mortos? Pelo segundo Adão. Pastor, e quem é o segundo Adão? Jesus, o Salvador do mundo. Jesus, as primícias dos que dormem, as primícias dos que já estão mortos, o primeiro daqueles que já morreram. Daqueles que já morreram, preste atenção, em Cristo Jesus. Daqueles que morreram em Cristo, preste atenção. Meu amado, minha amada, versículo de número 22, diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verdade. Todos morrerão e todos serão vivificados. Porém, essa ressurreição não é para irmos já à glória, para estarmos no céu. Essa ressurreição é para o grande julgamento. E nesse julgamento, aí sim, cada um terá o seu destino, conforme as obras que praticou nessa terra. Meu amado, minha amada, porque assim como em Adão todos morrem, porque o homem foi destituído da glória de Deus, assim também todos serão vivificados em Cristo, serão vivificados com um novo corpo glorioso, mas para uma prestação de contas. Versículo de número 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vida. São de Cristo os que morreram em Cristo. E nós aguardamos a parousia. Nós que ainda estamos aqui, aguardamos a parousia. Já falei sobre isso na igreja, em várias escolas bíblicas. O que é a parousia, pastor? É a expectativa da volta de Cristo. A parousia está próxima. A expectativa da volta de Cristo. Jesus está às portas da igreja. Voltemos-nos para o Senhor, voltemos-nos para Jesus. Para de brincar de ser crente, porque nada nesta terra é mais importante do que a tua salvação. Nem escola, nem estudo, nem trabalho, nem faculdade, nem marido, nem esposa, nem filhos, nem esposo. Nada é mais importante do que a tua salvação. Para de brincar de ser crente, porque vai chegar um dia, uma hora, em que você vai prestar conta dos seus feitos aqui na terra, das suas ações, das suas prioridades. E é justamente quando da ressurreição que você irá prestar estas contas. Que você estará diante do grande trono no dia da grande prestação de contas. E nós vamos ter que dar conta do nosso tempo aqui na terra. Lembra daquele poemazinho, O Tempo? Não vou recitar ele para você aqui agora. Mas eu digo para você que nós vamos dar conta do nosso tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24 diz:
E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Entregar o reino? Cristo, como general conquistador, batalha agora contra o pecado, meu amado e minha amada. Cristo batalha contra o pecado, morte e poder do diabo. Ele vai apresentar a sua conquista ao Pai, que deu a ele a autoridade para travar essa guerra. Mas não deu de mão beijada. Jesus pagou o preço, pagou a conta, uma conta que era minha, que era sua, para ter direito a travar essa guerra, a travar essa batalha. Entregou a sua própria vida por mim e por você. E tem muito crente crucificando a Jesus novamente através de suas ações, através de suas atitudes, que deixa as coisas do Senhor para segundo, terceiro e último lugar, que nunca pode, que não dá, que isso, que aquilo e outro. Pode qualquer coisa nesta terra, nesta vida, de seus próprios interesses, coisas seculares, coisas terrenas, mas coisas de Deus, coisas de Jesus, não posso, não tem tempo, não dá. Vai chegar o tempo que você vai prestar conta do seu tempo a Jesus. Vai prestar conta diante do grande tribunal, onde lá estarão o juiz, o advogado e o acusador. Cuidado, no tribunal nem todos são absolvidos. No tribunal, é verdade, nem todos são condenados. Mas no tribunal, há os absolvidos e aos condenados. Onde você vai estar? De que lado você está, baseado nas suas ações na terra, nesta vida aqui hoje? O que você tem feito para o Senhor? O que você tem feito para Deus? Será o bastante? Será o suficiente? Você acha que já faz demais? O que será de você, de mim, de nós? Versículo de número 25 diz assim: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ora. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Meu amado, minha amada, o último inimigo a quem Cristo derrotará é a morte. Sim, é a morte. Porque eu não tenho poder sobre a morte. Você não tem poder sobre a morte. Nós não temos poder sobre a morte. Nenhuma autoridade na terra tem poder sobre a morte, não, eles não morreriam. Mas a morte ainda não se contenta com isso. Porque a morte sabe que matando aqui ainda não é o fim. O diabo sabe disso. Mas sabe qual é a real raiva da morte? É que ela mata o corpo, mas não mata a alma, o espírito. Meu amado, minha amada, eis aí porque o inimigo de nossas almas não se contenta. Eis aí o que cai por terra quando dizem os ímpios: o mundo morreu, acabou. Não, nós não somos constituídos apenas de corpo, mas de corpo, alma e espírito. Tricotomista. Talvez algum entenda o que eu estou falando. Ainda já dei aula na igreja sobre tricotomia, dicotomia, essa coisa toda. Meu amado, a morte não se contenta. A raiva da morte é que ela mata o corpo, não consegue matar a alma e o espírito. Principalmente daqueles que estão indo para Cristo. Essa é a sua raiva. Mas o Senhor, que é Senhor da vida e da morte, Senhor de tudo e de todos, tem poder sobre a vida e sobre a morte. E a raiva da morte do Senhor, que ele não venceu o Senhor. Pelo contrário, o Senhor, o único a vencer a morte. Essa é a raiva da morte. E Jesus não deixou barato. Em espírito foi ao Hades, ao inferno, pregou para os espíritos em prisão, tomou a chave da morte da mão do inimigo e disse para ele, olhando nos olhos dele: Satanás, você perdeu. Meu Pai me concedeu o direito da vida e da morte e eu fiz a minha parte.
E o diabo estremeceu e saiu da presença do Senhor. O último inimigo a ser destruído é a morte. E o único jeito de vencermos a morte, como Cristo venceu, é morrermos em Cristo Jesus. É morrermos, a princípio, para o mundo. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E morrermos para o inimigo. E vivermos para Cristo. Só em Cristo ressuscitaremos para uma vida eterna com Deus. E aqueles, pastor, que não morrerem em Cristo, também ressuscitarão. Prestarão contas e serão condenados. Porque tiveram todo o tempo preciso e necessário para entregar as suas vidas a Jesus. Para reconhecerem o senhorio de Cristo. Para reconhecerem a soberania de Deus. Para reconhecerem o poder do Espírito Santo. E tudo isso foi esquecido. Foi deixado de lado. Meu amado, minha amada, a vida tem sentido. Passar pela morte tem sentido. Porque eu e você venceremos a morte e estaremos com Cristo Jesus. Você crê, pode dizer amém? Meu amado, minha amada, o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Só Deus não está sujeito a Jesus. Fora Deus, o Pai, todas as coisas, tudo e todos, estão debaixo dos seus pés. Essa é a autoridade de Cristo sobre a humanidade. Só dele, unicamente ele. Por que, pastor, só Jesus? Porque foi o único que entregou a sua vida por mim e por você. Morreu com morte de cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. Venceu a morte. Quando do ato da sua crucificação, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E a humanidade jamais conheceu e jamais conhecerá nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Porque foi o único que morreu por mim e por você. Maria não morreu por ninguém. José não morreu por ninguém. Antônio não morreu por ninguém. Frei Damião não morreu por ninguém. Padre Cícero não morreu por ninguém. Mas Jesus morreu por toda a humanidade. Morreu por mim e por você. Pagou uma conta que não era dele. Então cabe a mim e a você a obrigação de reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Versículo de número 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Cumprida a sua missão, voltará ao Pai, se sujeitará ao Pai, ao lado do Pai, aquele que está acima de tudo e de todos, e sobre todas as coisas. Aquele que é tudo em todos. Meu amado, minha amada, você está vendo, você está passando, você está sentindo essa pandemia ao nosso redor. Muitos irmãos tiveram suas vidas ceifadas, pastores, missionárias, indistintamente. No entanto, meu amado, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Nada está fora do controle de Deus. Ele é tudo em todos. Tudo está sujeito a Ele, debaixo dos seus pés, debaixo das suas mãos, debaixo das suas ordens, debaixo da sua palavra, debaixo do seu poder, porque Ele é soberano. Por isso, meu amado, minha amada, calma, tenha calma, se tranquilize, viva de oração, viva em jejum, se volte para o Senhor, mesmo o templo estando fechado, porque a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Por que pânico? Por que desespero? Nós sabemos a quem nós servimos, e se aprover ao Senhor nos levarmos, que assim seja. Mas nós sabemos para onde vamos. E acredito que você, assim como eu, vamos prestar conta ao Senhor. E temos o que mostrar ao Senhor. Quando Ele disser para mim, quando Ele perguntar para mim, para você, quando Ele indagar, quando Ele exclamar, meu filho,
mostra-me tuas mãos. Em outras palavras, mostra-me tuas obras, as quais dedicaste a mim na terra, as quais fizeste em torno do meu nome, em volta do meu nome. O que fizeste para mim? O que fazias no meu templo? O que fazias na minha casa? Do que fazias tu 24 horas que te dei por dia? O que fazias na minha obra? Qual vidas ganhaste para o meu aprisco? Para quem tu pregaste a minha palavra? Quando deixaste teu comodismo e saíste, enfrentaste o sol e a chuva, levando a minha palavra, meu amor, a minha graça e a minha misericórdia. Por falar nisso aqui, meu amado, minha amada, eu quero dar os parabéns pela iniciativa da irmã Inácia, da irmã Cida, que tem gravado seus vídeos curtos, breves, mas objetivos, cumprindo o ID do Senhor, mesmo eletronicamente, mesmo através da informática, mesmo através das redes sociais. Parabéns, irmã Cida. Parabéns, mãe Nádia. Que outros se levante, que eu sei que outras pessoas têm tempo para isso, para dar uma palavra de 1 minuto, de 3, de 5. De repente alguém que está querendo colocar corda no pescoço, ouve 1 minuto da palavra de Deus e desiste de cometer o suicídio. Você acredita? Alguém está em pânico, alguém não sabe o que fazer, alguém que só vê falar em morte, não tem estrutura espiritual, está enlouquecendo dentro de casa. Uma palavra de 2 minutos, 3 minutos, minha, sua, nossa, pode dar a essa pessoa muitos livramentos, pode dar a ela sustentação espiritual, revigoramento espiritual. Onde está você, igreja? Ou a igreja é só o pastor, irmã Cida e irmã Inácia? Onde estão os demais irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Essa palavra, para que nós louvemos e agradecemos ao Senhor nesta noite de hoje. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, muito obrigado por mais essa palavra. Que teu Santo Espírito possa inquietar a cada um, Senhor, a orar, a interceder, a fazer ainda aquilo que é possível fazer, porque o possível, Senhor, é para nós, só o impossível que é para o Senhor. Obrigado, Jesus. Usa-nos como vaso de honra, como canal de bênção, como instrumento de trabalho em tuas mãos, para que possamos, Senhor, continuar fazendo a tua obra, cumprindo de uma ou de outra forma o ID do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.